Olá, alunos e alunas do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vivian, professora de História, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre os patrimônios. A gente está falando aqui hoje sobre o capítulo 8, Preservados Patrimônios, que está lá no volume 4 do seu material didático de História. E você pode acompanhar a aula de hoje entre as páginas 15 e 21 do capítulo 8. Então, a gente já vem aí a uma sequência de vídeos de aulas estudando sobre os patrimônios. A gente já estudou o que eles são, como eles são escolhidos, sobre os diferentes tipos de patrimônio, já estudamos também sobre alguns patrimônios aí da humanidade. E a gente também viu que é muito importante a gente preservar os patrimônios, ou seja, cuidar dos patrimônios, porque isso significa que a gente está cuidando aí de partes da nossa memória, da nossa história enquanto sociedade. Nessa aula, então, a gente vai falar sobre a preservação dos patrimônios e também sobre patrimônios que estão em perigo, que precisam ali ser preservados. Então, vamos pensar aqui sobre algumas situações que colocam esses patrimônios em perigo. Então, alguns exemplos seriam questões climáticas, como chuva, calor excessivo, situações de conflito ou guerras que podem ocasionar a destruição dos patrimônios, falta de manutenção e de cuidado. A gente também pode pensar no vandalismo, que, lembrando aqui, é diferente da arte urbana. Quando a gente pensa em vandalismo, a gente pensa em pichação. Quando a gente pensa em arte urbana, a gente pensa nos grafites. Então, são tipos bem diferentes aí de manifestação. Um é uma manifestação artística, no outro a gente tem um tipo de vandalismo que acaba levando aí à prejudicação, à danificação dos nossos patrimônios, muitas vezes. Um exemplo desse descaso com o cuidado e com a preservação dos nossos patrimônios é, por exemplo, o incêndio do Museu Nacional, que aconteceu lá em 2018 e que destruiu grande parte do seu acervo e também do prédio em si. Então, o Museu Nacional, lá do Rio de Janeiro, foi fundado por Dom João VI em 1818. Ele começou ali com o nome de Museu Real e depois passou para o nome de Museu Nacional. Ele era uma das mais antigas instituições históricas, científicas e artísticas do Brasil e tinha ali um acervo que guardava muito da nossa história enquanto nação. Então, além da grande parte do acervo antropológico, histórico, artístico e arqueológico que foi destruído ali no incêndio, o prédio em si também foi extremamente danificado. Prédio esse que era considerado patrimônio nacional lá desde 1938. Na investigação que fizeram sobre esse incêndio, a gente tem ali como causa principalmente a falta de manutenção e de investimento no museu. Então, aqui a gente teve um descaso com o cuidado dos nossos patrimônios, que acabou gerando esse incêndio e, consequentemente, a destruição desse patrimônio. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa falta de preservação dos patrimônios. Então, esses patrimônios ameaçados são aqueles que carecem de cuidado, que são danificados, que sofreram algum tipo de vandalismo, que não têm investimento na sua preservação. São esses aí alguns dos aspectos que podem levar à destruição desses patrimônios e, consequentemente, levar também à destruição desses pedaços aí da nossa história e da nossa memória. Então, retomando aqui, esses danos aos patrimônios, eles podem ser resultados de ações da natureza, como erosão, ferrugem, tempestades, terremotos e enchentes, mas eles também podem ser causados pelo descuido dos seres humanos, como esses atos de vandalismo, abandono ou falta de investimento na preservação, guerras que podem alterar ali a estrutura das cidades e levar à destruição desses patrimônios. Então, aí são diferentes aspectos que podem colocar a existência dos patrimônios em risco. Então, por isso a gente tem que sempre estar muito atento para permitir que a preservação desses patrimônios ela seja colocadas em prática e sejam que tenham consequências efetivas ali para o cuidado da integridade desses patrimônios. No caso de patrimônios imateriais, a gente também pode perceber aí esses patrimônios que podem estar em perigo.
principalmente quando a gente pensa nas diversas mudanças pelas quais a sociedade passa, esses novos cenários aos quais as diferentes populações têm que se adaptar. Muitas vezes deixando de lado esses costumes que eram centenários dentro daquelas sociedades. E dentro disso a gente tem ali a perda de diversos tipos de conhecimento e de práticas sociais, devido a essa necessidade de se adaptar às novas demandas aí da sociedade, a esses novos espaços de vivência. Então a gente tem que ter essa preocupação em conseguir manter vivo esses costumes centenários, essas práticas sociais, e não deixar elas serem apagadas pelas novas formas de convivência e novas formas de vida. Com o objetivo de alertar os governos e a sociedade sobre esses patrimônios que estão em risco, que estão aí sofrendo perigos de destruição, a Unesco ela organiza uma lista de patrimônios mundiais em perigo. Então aí a gente pode ver que não é algo que está restrito só ao Brasil, o mundo inteiro passa por essa situação. A gente teve lá, por exemplo, em 2019, o incêndio na Catedral de Notre Dame, lá em Paris, que também aí foi causado pelo descuido na sua preservação, e o incêndio que acabou destruindo essa catedral, que também era considerada aí um patrimônio da humanidade. E por último, é muito interessante a gente refletir aqui que cuidar e preservar os patrimônios é um ato de cidadania que cabe a todos nós. Isso preservar a nossa cultura e a natureza do local onde a gente vive. Cuidar e respeitar as nossas diferentes manifestações culturais. Então, tudo isso ele cabe como um dever de cidadania. O direito à cultura ele é garantido para todas as pessoas. Isso inclui aí o direito de você ter contato com esses diferentes patrimônios que são parte informante da nossa história e da nossa memória, dessas diferentes manifestações culturais do ser humano. Então, por isso, cabe aos estados proteger e preservar os patrimônios, já que eles são, ter acesso a essa cultura, a esses patrimônios, é um direito de todos. Então, por isso que cabe ao estado também essa proteção, essa preservação dos patrimônios. Então, aqui a gente pode perceber que cuidar e preservar os patrimônios, ele é tanto uma responsabilidade de todos enquanto cidadãos e também uma responsabilidade do Estado. Tanto que lá na nossa Constituição está escrito assim, todos os cidadãos têm direito à produção cultural, isso é, ao reconhecimento de que todas as pessoas produzem cultura, direito ao acesso à cultura, ou seja, todos têm direito de conhecer e usufruir dos bens culturais produzidos pela sociedade, e direito à memória histórica, que é a valorização do passado, das tradições e dos patrimônios. Então aqui fica bem claro que realmente a gente tem esse direito a ter contato com a nossa cultura, com os patrimônios, com essa valorização do passado. Então por isso que é muito importante a preservação. Bom, gente, então a nossa aula já vai ficando por aqui. Eu queria deixar também a sugestão de uma atividade para vocês, que consiste de você resolver os exercícios lá da página 16 e 17. Se você não tem acesso ao seu material didático, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link no qual você vai ter acesso a um documento que tem todos esses exercícios descritos e você vai conseguir fazer a atividade. Então, muito obrigado pela atenção até aqui e a gente se vê lá no meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção desses exercícios com vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada.